Pronto, começou. Olá, meu nome é Thais Gouveia, eu sou acadêmica do 9º período de enfermagem da Universidade Estadual do Tocantins, campus Augustinópolis, e faço parte do projeto de extensão Saúde Virtual, a prevenção dentro da sua casa. O nosso projeto ele tem como objetivo realizar escuta qualificada e atendimento virtual à população nas áreas da saúde, jurídica, pedagógica, psicológica e socioassistenciais, como também divulgar informações quanto à Covid-19 e esse momento excepcional em que estamos vivendo. Então, sabemos o quanto muitas mulheres estão sendo afetadas pela violência doméstica e principalmente nesta época de isolamento social. Então, por esse motivo, nós resolvemos fazer uma entrevista com profissionais capacitados nas áreas de segurança pública, jurídica, socioassistenciais e de saúde pública. Deixa eu só mudar aqui. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco acerca das orientações disponíveis frente à violência contra a mulher no estado do Tocantins. O nosso convidado de hoje é o enfermeiro Denis Gonçalves Novaes, mestre em educação, especialista em enfermagem intensiva, urgência e emergência e especialista em docência do ensino superior. Também professor do curso de enfermagem da Unitins. Boa noite, professor Denis, sejam bem-vindos. Boa noite, Thais. É um prazer enorme fazer parte desse projeto e gostaria de agradecer pelo convite, por poder estar aqui discutindo uma temática que é bastante importante e que também veio bastante à tona devido ao isolamento social desencadeado pela pandemia. Então, professor, para nortear a nossa conversa, nós separamos 5 perguntas para discutirmos hoje, né? Então, vamos começar. Professor, o senhor poderia fazer um breve comentário sobre os tipos de violência contra a mulher? Fazendo uma análise do nosso ordenamento jurídico brasileiro, estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que é a violência física, psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Além dessas formas de violência que eu citei anteriormente, nós temos a mais grave delas, que é o feminicídio, que é o assassinato de mulheres por serem mulheres. Em 2015, foi criada essa lei, é chamada Lei do Feminicídio, a Lei 13.104, e ela considera feminicídio quando ocorre o assassinato de uma mulher envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher, tendo essa mulher como vítima dessa situação. Essa lei, ela mudou, na verdade, o Código Penal e também colocou o feminicídio na lei de crimes hediondos, que são aqueles crimes graves que não cabem nenhum tipo de liberdade, que o indivíduo não pode responder em liberdade, certo? Essas são as principais formas de violência contra a mulher. Você perguntou também sobre violência contra crianças ou foi só contra a mulher? Contra crianças também. Contra crianças também, né? Pois bem, falando um pouco sobre a violência contra as crianças e os adolescentes, as principais formas de violência são negligência, quando por qualquer situação a criança ela deixa de ser assistida das suas necessidades humanas básicas. Nós temos também o abandono, inclusive previsto na legislação brasileira, o abandono de incapaz, aquele que não pode cuidar, se é um crime previsto na legislação. Nós temos a violência psicológica, a violência emocional, a violência física, nós temos também o bullying, que é uma modalidade de violência que pode trazer consequências físicas, emocionais e psicológicas bastante comum hoje, principalmente no ambiente escolar. E nós temos a violência sexual. Na violência sexual, ela se divide em outras 3 subformas, que é o abuso sexual intrafamiliar, que é quando ele acontece dentro do ambiente familiar,
são cometidos por pessoas próximas, né, que têm convívio com essa criança ou adolescente. A gente tem o extrafamiliar, quando esse tipo de violência ela ocorre por alguém que não é do núcleo familiar, mas em geral, que demonstram as pesquisas da violência no Brasil, é que são pessoas próximas, que têm algum tipo de vínculo com algum ente do núcleo familiar em que essa criança está inserida, além da exploração sexual comercial, que também é uma modalidade de violência sexual. E todas essas formas de violência, elas são bastante complexas, são perversas, e elas geralmente não ocorrem assim de forma isolada, tanto a violência contra a mulher quanto a violência contra crianças e adolescentes. Elas geralmente elas estão interligadas, certo? E produzem diversas e graves consequências a esses indivíduos. Então, qualquer uma delas é considerada uma violação dos direitos humanos desses indivíduos e deve ser sempre denunciada. Ok, professor. Pensando nisso, quais as redes de atendimento disponíveis para esse tipo de situação e como as vítimas podem ter acesso a elas? E também em que casos essas mulheres, essas responsáveis por essas crianças, devem procurar ou unidades básicas de saúde ou as emergências dos hospitais? Certo. Para te responder essa pergunta, na verdade, eu vou responder as duas com a argumentação que eu vou te falar. Na verdade, dentro do Sistema Único de Saúde, existe uma política chamada de Rede de Atenção às Vítimas de Violência. E ela deve ser constituída, né, e articulada de forma a atender à realidade daquele local onde aquela determinada população está inserida. E ela vai envolver tanto o núcleo hospitalar, quanto também a atenção básica. Então, não necessariamente que a vítima de violência ela deve apenas procurar a atenção básica ou apenas a unidade hospitalar, certo? Mas qualquer uma dos componentes dessa rede de atenção a essas vítimas pode dar essa assistência e esse encaminhamento de acordo com as necessidades dessas mulheres e dessas crianças e adolescentes. Além disso, segundo essa rede de atenção às vítimas de violência, devem ser desenvolvidos núcleos de prevenção das violências e promoção de saúde, certo? Dentro dessa rede de atenção à saúde, onde não apenas os serviços de saúde eles devem estar inseridos nisso. Na verdade, essa política ela tem como orientação que outros órgãos, tanto governamentais quanto não governamentais, eles estejam inseridos, tá? Não apenas os serviços de saúde, porque, na verdade, existe uma complexidade muito grande em relação à assistência dessa mulher, porque ela não necessita apenas de assistência em saúde, mas também de assistência e atenção psicológica, por isso a necessidade também da inserção dos serviços de especialidades em saúde mental, certo? Porque essas crianças, mulheres e adolescentes que estão expostas a situações de violência, elas sofrem repercussões bastante importantes. Então, por isso a necessidade do envolvimento dessa rede de saúde associado também com outras entidades, instituições governamentais ou não. Mas, dentro dessa política de atenção às mulheres vítimas de violência, especificamente, foi criada uma lei, a Lei 12.845, de 2013, e ela prevê que os hospitais elas devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial e integral, é claro, e também multidisciplinar, para que essas repercussões de agravos físicos e psicológicos decorrentes da violência sexual, eles sejam diminuídos. E, caso haja necessidade, essa mulher ela seja encaminhada aos serviços de assistência social. Então, visando a assistência da mulher vítima de violência, mais especificamente, essa legislação ela busca isso. Então,
ela se debruça pela necessidade da criação dessa rede integral e também da inserção de outros órgãos e principalmente também da capacitação dos profissionais que vão receber essas mulheres vítimas de violência, porque tem todo um outro contexto que não só um problema de saúde. Então, professor, nosso estado, Tocantins, ele tem alguma política ou protocolo próprio para atender essas mulheres e crianças? O Tocantins, como qualquer outro estado da federação, ele segue as mesmas políticas nacionais no enfrentamento à violência contra a mulher, tanto no aspecto jurídico, como também na prevenção e acolhimento dessas vítimas dentro do sistema de saúde. Porém, agora no ano de 2020, foram sancionadas duas leis que eu achei bastante interessante, quando eu me dei uma aprofundada nessa temática, que foi a Lei 3.648, ela visa a reserva de vagas em creches para os filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. É uma forma também que o Estado de apresentar proteção para essas mulheres, acessibilidade aos serviços públicos também. E aqui eu achei mais interessante, partindo dessa necessidade dessa política de proteção à mulher vítima de violência, foi a Lei 3.649, também agora do ano de 2020, que ela instituiu uma política pública permanente de combate e enfrentamento à violência contra a mulher no estado de Tocantins. E ela ocorre através do desenvolvimento de um aplicativo que visa auxiliar o enfrentamento da violência contra a mulher e proporcionar também um atendimento policial mais eficaz e mais rápido a essas meninas e mulheres que encontram-se em situação de violência. É bastante interessante que esse aplicativo ele vai ter opções em que a mulher, a adolescente vítima de violência, ela pode acionar a polícia para que ela receba atendimento emergencial. E, além disso, existe um atalho em que se pode informar a autoridade policial, a polícia militar, principalmente, a respeito de eventuais casos de violência contra qualquer outra mulher, inclusive podendo a pessoa que faça esse tipo de denúncia anexar fotos e vídeos e, por consequência, isso vai acabar auxiliando na formação de provas contra os agressores. Então, isso é uma ferramenta bastante importante. Então, fazendo um apanhado geral sobre o que o Tocantins anda fazendo sobre isso, o desenvolvimento dessas duas leis foram 2 pontos positivos. Ok, professor. E como é feito esse acompanhamento mediante os impactos da violência sofridos pela vítima? Sabemos que são bastantes, né? Então. Para poder exemplificar para você, eu vou trazer assim, por exemplo, como é que seria o fluxograma de atendimento dessa mulher vítima de violência sexual. A Política Nacional de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual, ela classifica a violência sexual de 2 formas, agudo e crônico. Agudo sendo os casos de violência sexual que aconteceram até em 72 horas, e crônico acima de 72 horas, tá? E essa legislação, esse fluxograma de atendimento dessa mulher, ela, na verdade, se baseia em 3 pilares, assim, básicos. Primeiro, atendimento em saúde dessa mulher vítima de violência, com posterior encaminhamento à autoridade policial, no caso da delegacia, preferencialmente as delegacias especializadas nesse tipo de público, e por final, encaminhamento dessa vítima ao IML para que ela possa estar fazendo os testes necessários de constatação dessa violência sexual. Beleza. Quando essa vítima chega na unidade hospitalar, o que ele vai acontecer? Primeira coisa, ela vai ser acolhida, recebida por uma equipe multidisciplinar para que possa se compreender e atender essa vítima em toda a sua complexidade. Então, existem diversos profissionais que fazem parte dessa equipe e vão receber, por consequência, estabilizar aquela situação de crise emocional, física, psicológica que essa vítima está sofrendo, tá? Além disso, esse fluxograma prevê a profilaxia das ISTs e HIV,
ok? Também a profilaxia de gravidez indesejada e também a profilaxia para hepatite B. A partir daí, são solicitados e realizados também exames laboratoriais, como são os testes rápidos para HIV, hepatite B e C e sífilis. Além disso, hemograma e também é realizado exame de beta-HCG e também é feita a coleta dos vestígios da violência sexual para posteriormente ser realizado tenha-se a necessidade de, quando se iniciar, na verdade, a parte jurídica dessa violência, possa-se utilizar isso como prova, certo? Todos os resquícios físicos que foram consequência dessa violência sexual. Além disso, essa vítima ela precisa ser acompanhada por pelo menos 6 meses. Então, depois que ela sair desse atendimento aí, desses casos, do caso agudo, na sua forma aguda, ela precisa de acompanhamento dessa equipe multidisciplinar por pelo menos 6 meses, para se analisar as consequências psicológicas, físicas, emocionais, sociais que esse tipo de violência acabou desencadeando na vida daquela mulher. Também orientações quanto à necessidade da utilização de preservativos por 6 meses, encaminhamento e orientação quando da necessidade da realização do boletim de ocorrência, na delegacia especializada, que também deve haver essa comunicação, né, para que essa mulher ela seja bem assistida também, e notificação. Essa violência ela tem que ser notificada. Então, ela vai ser notificada na vigilância epidemiológica da unidade hospitalar, e nos casos em que essa vítima for uma criança ou adolescente, de imediato, o conselho tutelar ele tem que ser acionado. Então, só para você ter ideia, esse é o fluxograma. Então, existem fluxogramas de atendimento dessas vítimas, e todas essas situações, tem que acontecer isso, certo? É esse que deve ser o fluxo do atendimento dessa vítima. Existem vários outros fluxos, não só da violência sexual, que é das formas mais graves, mas também das outros tipos de violência, tá? Então, tem que se orientar essa mulher em todos os aspectos, biológicos, de saúde e também jurídico. Ok, professor. Vamos para a nossa última pergunta, né? Nós gostaríamos de saber, por fim, algumas recomendações importantes que essas mulheres devem saber. Bem, na verdade, as recomendações, da minha parte, assim, elas se resumem basicamente em uma, que é denunciar. Na verdade, por causa do formato patriarcal que a nossa sociedade ela se formou por base, a gente acaba esbarrando muitas vezes em uma mulher que ela não tem a orientação suficiente para entender e conseguir observar os primeiros resquícios de violência, que vai desde uma roupa que não pode vestir, desde um celular que o companheiro ou cônjuge, quem for, quer ter acesso. Então, o difícil é fazer com que essa mulher comece a perceber que ela está sofrendo algum tipo de violência, das suas formas mais leves. Por quê? Porque essas formas mais leves é que acabam desencadeando as mais graves. Então, a primeira recomendação é sempre, ao primeiro sinal de qualquer tipo de violência, é denunciar. Segundo, estar atento aos pequenos sinais. Esses pequenos sinais de violência, por quê? Porque esses pequenos sinais de violência é indicativo de que isso pode acabar desencadeando uma violência mais grave. O terceiro ponto é que não tenha medo de buscar ajuda quando acontecer esse tipo de situação, tanto nos serviços públicos de saúde, como também nos órgãos governamentais ou não, de auxílio a esse tipo de público, né, da mulher vítima de violência. Então, basicamente isso. Infelizmente, a gente vive uma realidade em que
muitas vezes a mulher ela não consegue fazer isso, por quê? Por causa da necessidade financeira que ela tem, às vezes, do companheiro. E isso, de certa forma, acaba fazendo com que ela se torne uma vítima em maior potencial. Por quê? Porque se o companheiro identifica uma parceira que, às vezes, ele acha que ela não tem coragem de buscar, aí é que ele vai se sentir mais motivado a fazer. Então, ao primeiro sinal, denuncie. Esse é meu conselho básico. Então, nós chegamos ao fim, né? Professor, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade do seu tempo por nos dar essa entrevista, né, essa ajuda, porque eu tenho certeza que a quem esse vídeo chegar, ele vai ser de muita importância. E em meu nome, em nome do Saúde Virtual, é agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, gente? Ó, meus parabéns pelo projeto. Achei bastante interessante levar a informação em tempos de pandemia a todo mundo. A melhor forma de desenvolver saúde é levando informação, tá bom? Parabéns. Obrigada. Então, por fim, agora a gente quer finalizar nessa entrevista e eu queria deixar quem tiver dúvidas sobre esse assunto ou alguns outros assuntos, nos procurem no site do Saúde Virtual da Uniteams ou no Instagram da Uniteams ou pelo número do WhatsApp 6399765700. Muito obrigada e tchau.